Fala, carniceiros, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carnoficina, um canal voltado totalmente para o universo do horror. E hoje decidi trazer um vídeo diferente aqui para o canal, falando um pouco sobre a minha história, sobre o terror que eu passei durante anos da minha vida, principalmente infância e adolescência, porque às vezes a gente gosta, né, de filmes de terror, mas o verdadeiro horror mesmo que acontece, infelizmente, na nossa vida real. E por isso que eu decidi trazer esse vídeo, que é bem sensível, contando um pouco da minha história, das coisas que aconteceram comigo, e como eu vim parar aqui hoje, fazendo a minha arte, e como eu consegui desenvolver e ter uma vida mais tranquila a partir desse trauma. Já deixo avisado para vocês que esse vídeo não é para chocar, nem nada do tipo. Na verdade é só um desabafo mesmo. A gente tá aí no Setembro Amarelo, mas eu acho que as pessoas só lembram quando se trata desse mês sobre saúde mental, mas eu acho que todo ano as pessoas devem se preocupar porque romantizam muito, principalmente depressão, ansiedade ou simplesmente ignoram. E esses são fatores muito importantes para a gente debater e questionar, certo? Então fiquem aí se vocês querem conhecer um pouco mais da minha história e já aviso que tem gatilhos, principalmente envolvendo abuso, que é algo bem sensível para algumas pessoas. Bom, para quem não sabe, eu trabalho com maquiagem de efeito para produções de audiovisual ou contando a minha história aqui, fazendo uma maquiagem no meu rosto para ver se dá certo. É algo que me salvou muito, por isso que eu tô fazendo, principalmente com relação ao meu transtorno causado por esses abusos que eu passei durante a minha infância e adolescência e que me ajudou muito, na real salvou minha vida, certo? É algo muito importante para mim. Então a gente vai começar agora a nossa conversa enquanto eu vou fazendo a maquiagem. Quem me acompanha nas redes sociais ou aqui no YouTube, já sabe que eu já dei algumas declarações sobre o abuso que eu sofri, mas hoje eu vou ser um pouco mais direto, mais objetivo com relação a isso. E o intuito desse vídeo é simplesmente mostrar que pode sim ter um processo de evolução, mesmo passando por algo bem pesado na sua vida. E mesmo você não estando bem 100% com essa vida mágica que todo mundo tenta pregar nas redes sociais, mas a gente consegue sobreviver e eu me considero um sobrevivente. Para quem não sabe, eu fui abusado sexualmente dos meus 3 até os meus 15 anos de idade pelo meu próprio pai, certo? Progenitor, melhor dizer assim, porque pai de verdade não faria isso. É algo bem complicado, eu não vou entrar em muitos detalhes porque acho que não convém, mas tudo começou com o casamento da minha mãe, é óbvio, com esse cara. E minha mãe vem de uma família muito pobre e ela já tinha vários problemas dentro de casa, ela meio que casou por, enfim, querer fugir da vida problemática que ela tinha. E se relacionou com esse cara, me teve. E quando eu tive 1 ano de idade, começou as agressões. Na verdade, começou bem antes da gravidez, pelo que minha mãe contou pra mim. Ele batia muito nela, então ela decidiu se separar. E ele tentou tirar minha guarda na justiça, porque ele tem uma condição financeira muito boa, a família dele também tem. E alegando que minha mãe não tinha condições de me criar. E isso é algo muito significativo para mim, porque em uma época em específico eu lembro perfeitamente, porque minha mãe trabalhava diariamente lavando roupa dos outros para poder me sustentar, para poder dar o melhor para mim. Sempre foi uma mãe extremamente protetora, apesar dela ter consciência que ele era um cara violento. Ela nunca me deixava sozinho com outras pessoas, tinha maior preocupação, até mesmo se eu pisasse do outro lado da esquina. Nunca deixou frequentar as casas dos outros com medo que acontecesse algo comigo, só que ela não imaginava que a principal pessoa que poderia causar algo tão terrível com o filho dela seria o próprio pai do filho dela.
Eu sei, mãe, que você tá assistindo, vai assistir esse vídeo, no caso. Não se sinta culpada nunca. Na verdade, você sempre foi a pessoa que mais me fortaleceu e me ajudou durante todo esse processo, né? Que foi bem difícil. E é complicado também, porque eu lembro com relação ao abuso, né? Porque as pessoas têm a mania até de culpar. Se uma menina de 5 anos, por exemplo, sofre esse tipo de coisa, é porque por algum motivo ela deu brecha, deu abertura, ou sei lá, as pessoas costumam dizer que, principalmente com mulher, que ela foi abusada porque não estava vestida adequadamente. E a gente sabe que isso é uma mentira e uma grande hipocrisia, né? No meu caso em si, para quem não sabe, isso é muito importante, tá, gente? Quando uma criança é abusada sexualmente, não tem essa questão, principalmente quando é tão nova, não tem essa questão da pessoa, da criança ter identificação do que está acontecendo, certo? Falo isso porque eu me culpei durante muitos anos, me senti um lixo durante muitos anos, porque eu me perguntava por que eu permitia que ele fizesse aquilo comigo. Mas era meu pai, então eu confiava. E daí foi se passando os anos, fui tendo uma mentalidade maior sobre as coisas e começaram as ameaças, clássico, que acontece em várias famílias, em várias situações, principalmente de alguém próximo. Exemplo, vou matar sua mãe se você contar pra alguém. Eu te mato se você fizer isso. E a partir dos 7, 8 anos de idade eu comecei a chegar com hematomas dentro de casa. Sempre tive que dar uma desculpa que eu tinha caído, me machucado no parquinho ou algo do tipo. E era bem complicado pra mim porque, enfim, né? Então eu comecei a ter uma disforia muito grande do meu corpo, nesse período, principalmente dos meus 12 anos até os meus 15 anos de idade, que foi quando eu finalmente decidi tomar uma atitude, porque eu comecei a sentir nojo do meu próprio corpo, comecei a me cortar várias vezes, e minha mãe começou a ficar preocupada. Tinha relação da minha condição sexual também, porque eu achava que o fato de ter sido abusado era o motivo por eu me sentir atraído por meninos. Então eu comecei a ter muito nojo do meu próprio corpo. E então toda aquela dor, todo aquele sentimento de culpa, de nojo, de raiva, como eu não conseguia externalizar de uma forma direta, desabafando com alguém porque eu tinha medo e principalmente vergonha, eu acabava me cortando e me machucando e tendo várias oscilações de humor. Hoje eu consigo compreender isso. Então aí eu comecei a achar que eu era gay por conta dos abusos mesmo. Então comecei a ter vários crises, episódios. E minha mãe começou a desconfiar da minha sexualidade. E tem toda aquela questão do preconceito. Porque nenhum pai tem um manual para poder lidar com isso. Isso a gente compreende de entender que o filho é gay ou era bem afeminado. E então minha mãe começou a desconfiar e teve um dia que ela pegou uma conversa minha, isso na época do Orkut, e falou algumas coisas bem pesadas pra mim. E nesse dia eu decidi confessar pra ela que eu só era gay por ter sido abusado sexualmente. Na época eu lembro que minha mãe ficou muito chocada, ela chorou muito, enfim, aconteceram diversas coisas. Foi uma situação bem complicada, porque ela não esperava isso e
enfim. E aí, sendo mais direto ao ponto, eu fui sim fazer a denúncia, tá? Fui fazer a denúncia, só que depois de um ano, porque eu tava tentando lidar com todo esse processo, porque eu tinha crises quase todos os dias. Tinha momentos que minha mãe me pegava com o corpo, os braços principalmente, quase todos cortados. Hoje em dia eu tenho algumas cicatrizes, não tenho vergonha de mostrar, são algumas. E aí a gente foi buscar ajuda na delegacia para ver se tinha alguma forma de prender ele, no caso. E para quem não sabe, a lei de estupro surgiu, na verdade, apenas em 2009. Eu tenho 29 anos e na época em que eu fui fazer a denúncia, aos 16, não se enquadrava dentro da lei de estupro, porque estupro antes era considerado apenas se tivesse o rompimento do ímen. Então apenas em casos com meninas, né, com mulheres. No meu caso se enquadraria apenas em abuso ou violento ao pudor, que provavelmente ele nem seria preso ou pagaria, ou teria que pagar apenas cestas básicas. Eu fui com a minha mãe, a única pessoa que se dispôs da minha família a ir comigo foi minha tia Wilma, que me ajudou muito. Falo isso um pouco emotivo porque eu nunca tive apoio da minha família para ser bem honesto com vocês, além dessa minha tia, que eu sou muito grato. Ela foi comigo na delegacia, né, com a minha mãe. E foi muito frustrante porque a gente esperava que acontecesse alguma coisa e não tinha como fazer nada. Eu tentei procurar ajuda em vários lugares. A gente procurou advogado para saber o que poderia ser feito na época. E, infelizmente, sem evidências, não podia fazer nada. Eu poderia ter feito um exame. A única coisa que poderia ser feita, no caso, né? Na época, a gente procurou um advogado que poderia incriminar. Seria um exame, como se fosse uma perícia, um teste anal que eles deveriam fazer para constar sobre o abuso. Só que aí o advogado falou na minha cara que pelo fato de eu ser gay, seria algo contestável que não adiantaria muita coisa. Para vocês terem ideia. Eu cheguei aí em fórum de justiça, tá? Para ver se eu conseguiria. E nessa época foi muito importante para mim, porque eu conheci uma igreja inclusiva. Para quem não sabe o que é igreja inclusiva, uma igreja voltada que aceita, né, a comunidade LGBTQIA+. E tem algumas igrejas que aceitam essas igrejas normalizadas, né, que a gente costuma dizer, e outras que são só com gays, lésbicas, pessoas do universo queer em específico. Então eu encontrei uma igreja onde eu tive apoio de muitas pessoas, que foi algo muito importante para mim. E dentro dessa igreja tinha uma pessoa incrível chamada Mônica, que trabalha no Fórum de Justiça aqui em Goiás. E ela falou que eu poderia fazer uma denúncia anônima. Fui até lá, a gente fez uma denúncia anônima, não aconteceu nada. Então a única solução que eu tinha, porque ele era casado com outra mulher, tem isso também, que era algo bem pesado pra mim, porque eu me sentia frustrado, com medo de acontecer o mesmo com os meus irmãos. Eu não tenho certeza se aconteceu, porque... enfim. E aí, como não tinha nada pra poder fazer, eu conversei com a mulher dele na época. Minha mãe contou pra irmã dele que ele tinha feito isso comigo. E todo mundo fingiu que nada aconteceu. E isso acontece porque, geralmente, quando o abuso acontece dentro da família, envolvendo pessoas da família, ninguém quer colocar a mão ou expressar algo porque tem aquela questão do escândalo, né? Vai sujar o nome da nossa família. Nossa, ele não pode ir pra cadeia porque senão vai ser morto. E
todo mundo fingindo demência, na verdade. E eu me senti extremamente vulnerável nessa situação, sabendo que ele tinha mais 2 filhos com essa mulher. Inclusive, essa mulher, não gosto nem de pronunciar o nome dela, porque ela me tratou igual um lixo, achou que eu estava inventando alguma coisa. E por isso que muitas das vítimas de abuso sexual acabam não contando, porque são desacreditadas o tempo todo. Então é bem frustrante. Então depois disso eu nunca mais tive contato com a minha família paterna, porque todo mundo fingiu que nada tinha acontecido para poder não manchar a imagem da família deles, né? E esse foi o último momento que tive contato com eles durante todos esses anos, até hoje, na verdade. Então ele tá livre, né? Eu tinha que lidar com a situação que ele tava livre, que ele poderia fazer alguma coisa com os meus irmãos, ter que lidar com todos esses sentimentos de culpa, de nojo, de raiva que eu sentia por mim, basicamente sozinho e com minha mãe do lado tentando me apoiar, principalmente nos momentos de crise. E como que eu consegui lidar com isso, né? A priori eu fui levado em vários psicólogos, na época minha mãe não tinha condição de pagar. Na verdade, tem muitas pessoas na minha família que têm condições, né? Que poderiam ter condições de me ajudar. Só que todo mundo também fingiu demência. Porque falar sobre isso parece ser vergonhoso para eles, eu não entendo. Então eu fui atrás de muitos psicólogos, né? Principalmente de igrejas, que falaram na minha cara que o fato de eu ser gay, na verdade eles não estavam lá nem para poder me ajudar com relação a isso, com relação ao abuso, e sim falar que eu era gay por ter sido abusado. Sim, eu vi isso 5 vezes, se brincar foi até mais, porque como a gente não tinha condições, então minha mãe decidiu marcar uma consulta para mim com o clínico, porque na época, eu acho que isso acontece até hoje, de ser encaminhado, né? Então, fui encaminhado para um psiquiatra e depois, e também para um psicólogo. A princípio, eu fui diagnosticado de uma forma errada como bipolar, por conta das minhas oscilações de humor. Só que aí, os remédios não faziam efeitos, na verdade, me deixavam extremamente dopado. Aí, eu fui, marquei com outro médico, no caso foi uma doutora, não me lembro o nome dela, mas foi uma santa na época que me diagnosticou com transtorno de personalidade borderline. Que pra quem não sabe é uma doença que, de uma forma resumida, deixa uma pessoa ao extremo. Tipo, muita emoção e 0 razão. Então, e tem vários diagnósticos dentro desse sintoma, que principalmente essa capacidade de externalizar as coisas, tipo, eu externalizava minhas dores através do meu corpo me cortando, sensação de vazio constante, de vulnerabilidade, de me sentir um nada a todo momento. Tanto que, para vocês terem uma ideia, eu já cheguei a fazer... Quantos cursos, amor? Pelo menos, não sei quantos, mas foi vários. Pelo menos uns 5 cursos diferentes, para vocês terem uma ideia. Mas tem um que eu arrependi, foi serviço social, que era uma área que eu queria trabalhar para poder ajudar pessoas que passaram pela mesma coisa que eu passei. E se tem um arrependimento que eu tenho hoje foi por não ter terminado, porque eu sempre me sentia deslocado de tudo. E o terror meio que surgiu, né? Porque eu sempre gostei de filmes de terror. Minha mãe, minha principal influência, porque nesses momentos eu gosto de lembrar
ela alugava durante a semana vários filmes de terror. E como ela não gostava de assistir sozinha, ela me colocava pra assistir com ela. E são os momentos mais incríveis, assim, que eu lembro da minha infância. Eu não gosto muito de lembrar da minha infância, pra ser honesto. Mas ela comprava aqueles skins que tinha na época. Milhopan? Isso, milhopan. A gente fazia... Ela fazia um suquinho e a gente ficava assistindo o filme o dia todo. E eu era fascinado pela maquiagem. Eu nunca lidei com filmes de terror como se fosse algo extremamente perturbador, ou algo que me afligia emocionalmente. Na verdade, eu via arte naquilo. Eu ficava muito curioso com como que eles conseguiam fazer aquelas maquiagens, como que aquilo tudo era feito. E tanto que eu comecei a fazer maquiagem com algodão dentro de casa, de zumbi, e ficava bem legal pra época. Até que eu comecei a pesquisar sobre mais filmes do gênero e tal. Foi aí que eu conheci o trabalho do Rodrigo Aragão, que é um dos melhores diretores de terror que a gente tem atualmente, e maquiador também. E um amigo meu na época pediu para que eu me inscrevesse, porque ele ia dar uma oficina aqui em Goiânia de graça para ensinar a fazer maquiagem. E eu já tava desistindo do 5º curso, que era de produção cultural, isso no Basileu aqui de Goiânia. Aí eu fui nesse curso, né, que ele tava dando gratuitamente. Eu fui selecionado porque tinha que se inscrever e passar na seleção lá o motivo por que você queria. E eu falei porque eu gostei bastante de Mangue Negro, que é um filme dele. E depois desse curso, foi ali que eu me vi fazendo esse tipo de trabalho, que no caso é maquiagem de efeito, né, para filmes, com materiais baratos. Então ele ensinou a gente a fazer várias maquiagens com massinha de farinha de trigo, papel higiênico, algodão, e eu fiquei surtado com aquilo porque era muito realista e com coisas simples que eu não tinha dinheiro para poder gastar. Então eu comecei a fazer e criei uma página no Facebook, onde eu postava e compartilhava horrores também nas redes sociais, porque eu achava meu trabalho muito foda, porque eu fazia apenas com materiais convencionais, como essa maquiagem mesmo que eu tô fazendo. Tô usando só massinha, esse daqui é látex, tá? Tô passando só pra poder firmar, certo? E depois disso eu comecei a receber alguns convites aqui na minha cidade para poder trabalhar em filmes. Recebi o primeiro convite desse meu próprio amigo que me indicou, que ele é um diretor, para poder trabalhar em um projeto dele. Lá eu conheci o Yuri na época, só que eu tava namorando. E é engraçado, né? Como que a vida faz as coisas. Na época ele deu em cima de mim. Mas eu não sabia que você tava namorando. Só que eu namorava, eu sempre fui muito certinho. E aí eu me apaixonei por esse universo. E eu acho que finalmente consegui me encontrar dentro de uma área, mesmo sentindo um vazio enorme em todos os dias da minha vida. Não se preocupe porque eu fiz terapia durante um bom tempo, tá? Inclusive, se algum dia a doutora Hélida assistir esse vídeo, muito obrigada. Foi minha terapeuta durante 5 anos da minha vida fazendo tratamento. Foi a pessoa que mais me ajudou. Hoje eu tomo medicação para as crises de pânico. No momento eu vou marcar uma nova consulta com um psiquiatra adequado, porque para quem passa por um processo assim, sabe que a gente tem que se adaptar com os remédios, e o último psiquiatra que eu fui não deu certo, então vou ter que marcar com outro para ver se dá certo. Mas eu fiz terapia durante todos esses anos. Comecei a trabalhar desde os 16 porque eu precisava de alguma coisa para poder preencher a minha mente. Tinha as questões financeiras também com relação à minha mãe, a casa. Eu tive que ser a pessoa que ajudava, né, financeiramente, porque minha mãe adoeceu muito
Depois que eu contei pra ela, isso é algo que eu me culpo até hoje, não sei. É estranho. Eu sei que você aí do outro lado pode achar, poxa, por que você tá se culpando? Mas às vezes eu sinto, sei lá, que eu estraguei a vida da minha mãe por ter falado isso pra ela, mesmo tendo a consciência, no fundo tendo a consciência que eu fiz o certo. Não sei se vocês conseguem me entender. E aí, com os meus 24 anos, 24, 25, tava trabalhando numa empresa que foi quando eu descobri que eu tava com crise de pânico. Fui internado às pressas. Eu achei que eu ia dar um infarto. E a gente achou, né? Fez exames de coração, era teu cardiograma, aquele também de aferir pressão, que eu esqueci o nome, aquele que coloca no braço. Eu não sei o nome também. A gente fez vários exames e não deu nada. Aí eu comecei a ter as crises várias vezes, porque, tipo, quando eu tenho uma crise de pânico, as coisas começam a ficar tudo branco, como se tivesse fumaça. Parece, meu braço esquerdo começa a doer muito e parece muito com sintoma quando você vai ter um ataque cardíaco de fato. E aí eu sempre tinha que ir pro hospital e minha mãe de novo, tadinha. E me acompanhava quase todos os dias, eu era internado por conta disso, porque eu achava que eu tava tendo ataque cardíaco, até que aí consegui, né, junto com a psicóloga que eu já me tratava, a gente conseguiu ter esse diagnóstico da crise de pânico, que quando eu comecei a fazer o tratamento com o Dr. Ricardo, que é outra pessoa que eu preciso lembrar nesse vídeo, que me ajudou muito, é um anjo. Inclusive, a gente tá tentando aí marcar uma consulta com ele. Quero voltar pra ele porque ele é um anjo na Terra, esse doutor. Foi o único que conseguiu passar as medicações corretas pra mim tomar durante todo esse período. E que me ajudou de verdade, sabe? E aí, durante todo esse processo de tratamento que eu fiz durante anos, com psiquiatra, psicólogo, fazendo terapia, eu descobri que muita coisa da minha personalidade é com relação ao meu diagnóstico, mas isso não quer dizer que o diagnóstico me representa como pessoa. E existe um grande tabu em cima disso, porque se eu tiver uma crise perto de alguém, a pessoa vai achar que eu sou louco ou que eu sou uma pessoa desequilibrada, mas não é assim. Na verdade, eu tenho consciência que muitas coisas que eu sinto faz parte do meu diagnóstico e que isso não me anula como pessoa e que isso não faz parte do meu caráter e que isso não muda a pessoa incrível que eu sou. Eu tenho consciência que eu sou uma pessoa incrível. Eu tenho uma noção... Eu sou um cara muito sensível. Eu tenho uma noção muito grande do que é certo ou errado. O Yuri costuma dizer que eu sou bom até demais, né, meu bem? Chega a ser até um pouco bobo. Sim, é porque eu tento ver o melhor nas pessoas, apesar de tudo que aconteceu comigo. Porque se teve uma coisa que me manteve vivo durante todos esses anos, foi pensar que o dia de amanhã sempre vai ser melhor, sabe? Isso pode parecer a coisa mais clichê do mundo. Mas sempre quando eu pensava em desistir da vida ou algo do tipo, eu tinha na consciência que eu queria muito ter a possibilidade de viver uma vida normal. Queria muito poder chegar na casa da minha mãe e a geladeira dela tá cheia de coisas que eu pudesse comprar, dar uma casa para ela. Queria muito ser bem-sucedido no que eu amo fazer. E eu acho que esse foi o principal motivo para eu nunca ter tentado desistir. Tentado já tentei, não posso ser hipócrita. Mas querer de fato, não. Não tem só pessoas ruins nesse mundo, tem muita gente boa. Eu tô com uma incrível aqui do meu lado agora. E olha que eu já passei por vários relacionamentos.
E é muito difícil lidar comigo. Eu tenho essa total consciência, mas eu melhorei muito. Eu já tive problemas ao ponto de ser uma pessoa abusiva, mas ao mesmo tempo não abusiva, porque isso fazia parte do meu transtorno. Hoje eu tenho consciência disso, porque eu nunca me senti bom o suficiente para alguém. Sempre me senti pequeno perto de outras pessoas. E olha que eu sou pequeno mesmo. Tenho apenas 1,60 m de altura, mas... sei lá. E eu fui amadurecendo com o tempo, trabalhando também, passando por dificuldades, porque a gente aprende muito com as dificuldades. E a única coisa que eu me queixo hoje em dia é porque, infelizmente, eu tenho várias limitações, né? Por conta do que fizeram comigo. E uma dessas limitações mesmo, que me deixa extremamente frustrada, tipo, às vezes eu posso até estar com um roteiro pronto pra postar aqui no canal, só que eu não consigo gravar porque eu tô em crise. E aí eu recebo, ou quando eu gravo, eu recebo comentários, poxa, você parece que tá usando drogas, parece que tá chapado. E não é bem isso, gente, na verdade eu tô medicado, tá? Mas eu faço isso daqui porque eu curto pra caramba, eu tenho uma visão de poder crescer o canal mais ainda, quem sabe viver dele algum dia, tenho essa pretensão sim, mas eu faço tudo isso com muito carinho, só que infelizmente eu tenho algumas limitações e algumas pessoas acabam não compreendendo. Mas só repetindo que essas limitações não refletem nada no que eu sou, principalmente com relação ao meu caráter. Então, se você aí do outro lado tá pensando em desistir da vida porque tá difícil, eu sei que é bem complicado, já senti na pele as piores coisas do mundo. As piores, não sei, porque não dá pra gente medir a dor dos outros, né? Mas eu posso dizer que tenta fazer esse mantra. Amanhã é um novo dia e tudo pode acontecer. Olha eu aqui, por exemplo, tô falando com vocês algo extremamente íntimo, mas que é necessário falar. Não vou dizer pra vocês que eu superei, porque eu não superei muita coisa. Esse tipo de coisa não dá pra superar, gente. Não adianta vir com comentário dizendo, você tem que tentar esquecer isso, a gente nunca esquece. Mas sabe qual que é o segredo? Tentar viver com isso. Certo? Então tenta fazer esse mantra de pensar, não, amanhã vai dar certo, porque tudo pode acontecer. Olha eu aqui falando com vocês sobre algo extremamente delicado, íntimo, sem nenhum tipo de vergonha. E adivinha o que eu vou fazer em outubro, né, meu bem? Uhum. Vou pro Rio de Janeiro gravar meu primeiro longa-metragem. Pois é. Pensa se eu tivesse desistido. Eu não teria essas oportunidades. É óbvio que eu tenho um monte de medo e inseguranças. Não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. Mas... enfim... nem tudo é tão ruim. Eu consegui me tornar uma pessoa melhor através de várias coisas. É óbvio que às vezes eu me sinto frustrado porque eu penso, poxa, como que seria a minha vida se não tivesse acontecido isso comigo? Talvez eu tivesse conseguido me formar na faculdade, talvez eu tivesse uma posição de vida melhor agora, talvez eu tivesse em outro lugar, mas eu tenho orgulho de mim como eu sou, mesmo perante as minhas limitações. Tenho orgulho do meu caráter porque eu nunca precisei diminuir ninguém para me sentir melhor. Nunca precisei de descontar nas pessoas toda a dor que eu sentia. Nunca precisei fazer nada do tipo. Na verdade, eu sempre fui o oposto. Não que eu seja o melhor modelo de pessoa, como que eu posso dizer, socialmente dizendo, mas eu posso dizer que eu tenho muito orgulho da minha jornada, de ter chegado até aqui.
sendo digno, respeitando as pessoas. E é isso. Acho que muita coisa na nossa vida pode melhorar se a gente focar. Eu sei que é bem difícil, muitas pessoas não conseguem. Tem pessoas próximas a mim que não conseguiram, infelizmente. Mas a gente tem que tentar. Então, se você tiver vontade de desistir, por favor, procure ajuda, não tenha vergonha. Procure tratamento. Isso que eu tô passando aqui é gelatina, tá, gente? Incolor. Vocês conseguem encontrar em qualquer lugar aí. Loja. Enfim. Mercearia. Aí eu pigmentei com corante verde. Alimentício. Então, se você tá passando por uma situação difícil, procure ajuda. Não tenha vergonha disso. Não é motivo nenhum de vergonha. Ainda mais depois dessa pandemia que... saúde mental de todo mundo foi pro espaço, literalmente. Não fique com vergonha de pedir ajuda. Se quiser conversar, me chama lá no privado, que eu tento responder todo mundo, tá? E é basicamente isso. Só não desista. Seja pelo menos um mero telespectador da vida, por mais difícil que seja. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, como eu não sabia. E agora eu fui convidado até para fazer um trabalho incrível que pode me dar várias oportunidades. E que estou sendo visto como orgulho pela minha mãe, pelo meu companheiro, por algumas pessoas da minha família que se importam comigo. Então... desista não, tá? Finalizando aqui a maquiagem. Mesmo que vocês tenham que se apegar àquele famoso mantra, só fechar os olhos, contar até 5 e dizer que amanhã é um novo dia e que tudo pode melhorar, né? Acho que ficou horrível essa maquiagem. Bom, é isso. Essa ficou a maquiagem. Não gostei muito, confesso. Mas vocês dão feedback aí, tá? E não tenham vergonha de nada. Não tenham vergonha da sua vida. Não tenham vergonha do que aconteceu. Não tenham vergonha do que vocês fizeram. Só se for algo muito ruim, tá? Mas não tenha vergonha de procurar ajuda. Na verdade, procure. Tente conhecer pessoas que passaram por problemas familiares com o seu. Isso me ajudou muito. Consegui conhecer pessoas incríveis. Mas aos pais que estiverem assistindo esse vídeo, tenham cuidado com os seus filhos. Prestem atenção nos detalhes, nos mínimos detalhes. Eu costumo dizer que eu sou meio que especialista nisso, né? Porque eu consigo hoje em dia sacar muita coisa. Se seu filho estiver usando manga comprida ou sua filha, tenta ver se tem alguma coisa por trás disso. Estiver muito calado, estiver receoso de ficar perto das pessoas, tenha compreensão que pode ser alguma coisa, certo? Tenham cuidado, tá? Se cuidem também, porque saúde mental é algo muito sério. Vou ficando por aqui, espero que minha história possa ajudar em alguma coisa. Não tenho esse tipo de pretensão, mas é isso. Eu acho importante compartilhar, porque esse tipo de coisa deveria ser mais compartilhada. Hoje a gente vê todos os dias, a gente liga o jornal, tem um caso de uma criança que foi abusada sexualmente, uma menina que foi estuprada, justo por pessoas próximas. E quando isso acontece na família de alguém, a maioria das vezes as pessoas tentam apaziguar porque não quer causar um escândalo, porque não quer causar a morte de um parente. Mas, gente, cada ação tem uma consequência e as pessoas precisam entender que esse tipo de trauma pode destruir a vida de uma pessoa. Graças a Deus não destruiu a minha e nem vai destruir, tá bom? Então fiquem bem, tá?
De coração, obrigado ao carinho de todo mundo. E até a próxima. E não se sintam envergonhados e sonhem, tá bom? Porque sonhar é a salvação de muitas coisas que acontecem na nossa vida. Tchau.